tarde a todos. Aqui estamos nós mais um domingo para meditar na palavra de Deus, para agradecer a Deus por essa semana que o Senhor tem nos dado. Eu quero saudar todos os irmãos que estão aí acompanhando a gente na live, aqueles que também estão nas suas casas aí, né? Acompanhando a palavra de Deus e agradecendo a Deus também conosco. Que Deus os abençoe nessa tarde. Eu gostaria de estar meditando aqui em Atos dos Apóstolos, e no capítulo 19, a gente já parou aí no estudo, já tem um tempo, né? Atos dos Apóstolos, e nós estamos retomando aqui o estudo. Nós estamos no capítulo 19, no versículo 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga. Então, o apóstolo Paulo estava ali dando sequência às suas viagens missionárias. Ele estava em Éfeso agora, né? Ainda pregando, anunciando o evangelho ali na cidade de Éfeso, que era uma cidade que era muito imersa em idolatria. Eles tinham uma deusa chamada Diana dos Efésios, né, a quem eles tributavam todas os benesses que eles recebiam. E ali Paulo vai enfrentar grandes oposições, não só dos irmãos judeus, né, que não conseguem reconhecer a Cristo como Messias e o enfrentavam, discutindo a palavra, discutindo as escrituras, e não queriam aceitar que Jesus era o Messias prometido, mas também daqueles que eram habitantes de Éfeso e que adoravam a essa deusa, né? Que eles santificaram, e ao invés de estar dando a glória ao Criador e a Cristo, o Salvador, davam a glória a esse ídolo. Bom, então, naquele momento ali, Paulo, ele estava... vamos retomar aqui no versículo 1. Ele estando, Paulo, passando pelas regiões, chegou a Éfeso, e ele perguntou a alguns discípulos em Éfeso, né? Ele passou pelas regiões em Corinto, então, e finalmente chegou a Éfeso. E ele perguntou o seguinte a alguns discípulos que ali se encontravam: mesmo com a idolatria, mesmo com alguma rejeição da maior parte do povo ao evangelho de Cristo, ali também tinham discípulos de Cristo que tinham se convertido, né? E que habitavam ali. E estavam precisando de uma orientação. E Paulo foi enviado ali justamente para estar compartilhando a palavra com esse povo, né? E não somente evangelizando a outros, mas também compartilhando com esse povo, com esses discípulos que precisavam de uma orientação maior. Então ele perguntou a esses discípulos, pelo contrário, né? Ele perguntou, porventura, crestes e recebeste o Espírito Santo quando crestes? E eles lhe responderam: pelo contrário, nós nem ouvimos que existe o Espírito Santo. O que acontece? Paulo, ele não somente estava levando o evangelho a ensinamento, mas também estava levando o conhecimento de um poder maior que lhe traria aqueles discípulos condições de suportar todas as perseguições, não é? Que era o poder do Espírito Santo, que eles ainda não entendiam como o ser humano poderia estar recebendo o Espírito do próprio Deus em si. E foi um benefício que Cristo trouxe na cruz, porque antes, o ser humano não tinha condições de chegar direto a Deus e receber o Espírito Santo no seu próprio corpo. Mas a partir do sangue de Jesus derramado na cruz, então, uma das coisas que veio com a salvação, uma das grandes bênçãos que veio com a salvação e o perdão dos pecados, foi também receber o Espírito Santo em nós. E aí Paulo pergunta, olha, quando vocês acreditaram em Cristo, vocês receberam o Espírito Santo? E aqueles discípulos não sabiam ainda disso. Eles não tinham noção de que sim, eles poderiam receber o Espírito Santo em si mesmos, que Deus poderia habitar dentro deles. E aí Paulo perguntou, e no que vocês foram batizados? E eles responderam no batismo de João, ou seja, batismo nas águas para arrependimento de pecados, que era já conhecido, que todo judeu, né, que cria no Senhor, a partir de João ali, de João Batista, né, do profeta João, né, que abriu o caminho para Cristo, eles recebiam o batismo nas águas para mostrar que tinha se arrependido dos seus pecados. E Jesus seguiu essa tradição. E até ele mesmo, para dar exemplo, foi batizado nas águas por João. E todos os discípulos depois de Cristo eram batizados também nas águas. E eles só conheciam esse batismo nas águas. E aí chega, Paulo e lhes apresenta um novo batismo. Ou seja, uma nova imersão, mostrando que eles poderiam ser imergidos no próprio Espírito de Deus. Existe,
um batismo do próprio Espírito de Deus. Porque batismo quer dizer o quê? Imersão. É ser imergido. É estar dentro de algo. E o que acontece aqui? O Espírito Santo. Ele nos deu essa possibilidade de entrarmos nele, no próprio Deus, de estarmos em Deus e Deus estar em nós. Claro que de uma forma espiritual. Quando se recebe o Jesus, também se pode receber essa grande bênção. É Deus viver em você, o Espírito do Poderoso viver em você e te dar autoridade e te dar uma força sobrenatural para romper cadeias sobrenaturais. Somente através do Espírito Santo nós conseguimos vencer coisas espirituais. Então, você pode crer em Deus, aqui mostra, que você pode ter até Jesus, mas é necessário que você entenda que também que você pode ter o Espírito Santo morando em você todos os dias da sua vida. Você pode estar imergido nele e ele em você. Mas como assim? Nós somos tão falhos, nós somos tão pequenos, nós somos... quem somos nós para termos Deus em nós? Mas Jesus falou, que ele estaria em nós também. Ele disse, olha, creia que eu estou em Pai e o Pai em mim. E ele, quando disse isso, ele está mostrando o seguinte, que ele também estaria em nós e que o Espírito do Pai estaria em nós e nós nele. Ele nos deixou essa autoridade. Ele falou que ele iria para os céus, mas que ele deixaria conosco o Consolador. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo. Lá em João 14 ele falou isso. E aqui Paulo estava cumprindo então essa promessa de Jesus através da sua palavra. Então ele perguntou, perguntou para ele, vocês receberam o Espírito Santo quando creram em Cristo? Claro que eles tinham recebido, só que eles não sabiam ainda. Eles não sabiam como lidar com isso. E Paulo queria instruí-los de que o Espírito Santo vivia neles e como que ele agora iam andar com o Espírito Santo deles. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a orar. E aí, Paulo ministrou sobre eles para que eles recebessem ali o Espírito Santo de fato, reconhecessem isso, passassem a viver dessa forma. E tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, sobre eles. E entanto que falavam em línguas como profetizavam. Que coisa interessante. É possível a pessoa falar em outras línguas diferentes? Existe sim um milagre que a gente vê lá em Atos 2. Alguns falam em línguas reconhecíveis, em idiomas reconhecíveis. Como foi naquele evento de Atos 2, cada um falava em uma outra língua ali que outras pessoas de outros povos reconheciam, porque eram línguas de outros povos que não eram eles. Então isso mostra como Deus, ele com o Espírito Santo vem a sabedoria, uma sabedoria sobrenatural até para coisas que a pessoa nunca estudou. E um sinal foi esse, eles falarem em outras línguas que eles nunca tinham estudado. E também existem aqueles que entendem também que é possível falar em línguas sobrenaturais, línguas dos anjos. Aqui não deixa explícito se foi o fenômeno da glossolalia, se foi falar em línguas humanas que outros povos entenderiam, ou se foi em línguas dos anjos. Porque o próprio Paulo fala lá em Coríntios 13, 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos, então é impossível. Existe língua dos anjos? Existe. Eles poderiam estar falando aqui uma língua sobrenatural. Aqui não fica bem explícito, mas a gente sabe o seguinte, que eles estavam falando em alguma língua que não era a língua própria deles. E isso era um sinal sobrenatural de Deus sobre eles. E aí eles falavam e também profetizavam. Eles também conseguiam falar coisas espirituais que eram esclarecidas ali da parte de Deus. E eles faziam isso entre os outros ali que estavam presentes. E eram todos uns 12 homens. Não precisa multidão para Deus estar presente. Não precisa multidão para Deus operar. Eram apenas 12, assim como os discípulos de Cristo estavam apenas em 12, no número de 12, na maioria das vezes, e até menor número. Mas Jesus falou o seguinte: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Jesus estava ali presente. Ele não se importa com quantidade, ele se importa com qualidade. Existem lugares que estão cheios de gente, mas as pessoas estão vazias de Deus. Existem lugares que estão lotados, mas que o Espírito de Deus não habita.
não habita por quê? Porque ali não há realmente uma responsabilidade com o evangelho pleno, com o evangelho puro, com o evangelho verdadeiro, mas sim há outros interesses, há segundos interesses, há interesses de tudo, menos interesse de entender a vontade de Deus, de colocá-la em prática, de se arrepender dos pecados, de viver uma vida diferente, de viver uma vida de justiça. Então, o que adianta? O que adianta multidões onde as pessoas estão em grande número, mas estão vazias? Para Deus, mais importa que sejam poucos, mas que sejam os verdadeiros. Até porque a Bíblia fala, muitos serão chamados, muitos são convidados. Aliás, praticamente todos são convidados ao reino, mas poucos são os escolhidos. Poucos são aqueles que ficarão na qualidade de escolhidos, porque vão escolher estar com Deus, escolher entender a Deus, escolher procurar andar nos caminhos que Ele propõe, e aí são escolhidos também por Deus para estarem com Ele, porque Deus quer aquele que tem o coração aberto para querê-lo. Por que Deus foi até Abraão e chamou ele de amigo? Por que Deus tirou ele lá de Ur dos caldeus, no meio de um povo que adorava tantos outros deuses, até um pedaço de pedra, mas não se lembrava do Criador, do próprio que lhe criou, para lhe dar glória. Queriam mesclar a glória de Deus com a glória de outros, mas existia um que tinha interesse em ter contato com o Criador. E aquele único ali, não era uma multidão, era um. Deus então o chamou, o tirou daquele lugar, ele e sua família, não é? Porque Deus sempre tem interesse na família, Ele não vai fazer que ninguém abandone os seus amados, a sua família, mas Ele começa a sua obra dentro da família, a igreja começa dentro da família, né? E a família é aquele que habita dentro das suas portas, aquele que está ali, que deve ser, né, a responsabilidade sua, todos os momentos, que habita contigo, que está ali para todos os momentos da dor, para os momentos da alegria, para os momentos da necessidade, para o momento da alimentação, para o momento da falta de alimentação. Essa é a família que habita contigo dentro das tuas portas. Então, Deus chamou Abraão e a sua esposa, Abraão e a sua família ali, que era até os seus criados, porque eles não tinham filho no momento, né? Ainda seria uma promessa, e o tirou ali, e o chamou de amigo. Então, assim Deus vê. Então Deus viu ali que aquele povo, no meio de Diana, da cidade da Diana dos Efésios ali, né, em Éfeso, Deus viu alguns discípulos, eram 12 que estavam ali com Paulo, eram 12, mas eram aqueles que eram escolhidos e que haviam realmente se colocado como escolhidos. E aí o Espírito de Deus passou a viver neles, e eles reconheceram isso de fato e assumiram isso de fato. Olha que interessante, Deus tira Paulo de outros lugares, vai levando de cidade em cidade. E em cada cidade que Paulo passava, ele tinha uma missão diferente. Era curar, era libertar de demônios, era envergonhar aos ídolos, era ministrar a discípulos que estavam soltos e precisavam de uma orientação, né? Porque às vezes sozinho as pessoas acabam se perdendo. Hoje a gente tem esse meio maravilhoso que é a internet, que a gente consegue até atingir gente que está longe, porque antigamente ele não tinha essa oportunidade. Paulo tinha que viajar por vários dias, chegar a vários lugares do continente que ele estava, ali da Ásia, né, um pouco da Europa, e ele tinha que, né, fazer um grande esforço, ser perseguido. Ele não tinha tecnologia que nós temos hoje. Então ele ia naquelas pessoas ali fisicamente. Interessante, é melhor que seja assim. Porém, hoje a gente tem os limites, né, geográficos, porque, né, às vezes a gente tem que falar com pessoas que estão longe, mas que maravilha, a gente não tem limites para chegar até eles, mesmo os limites geográficos, porque Deus deu essa ferramenta. Então, como ele só podia ali, no mundo de então tudo estava mais perto, ele só podia ir fisicamente, né? Mas que bom que ele podia ir fisicamente. E hoje, o mundo de então é um mundo muito extenso, a gente está aí com vários países, mas a gente tem uma ferramenta que Deus proporcionou ao homem ter para chegar lá. Muitas vezes, né, como no passado era obrigada a pessoa tomar um avião e ir até aos irmãos, hoje, se não tivesse a possibilidade, se a gente vai através da internet, ninguém vai ficar abandonado. Hoje mesmo aqui a gente está levando esse estudo para você, que talvez esteja aí pensando, para onde eu vou, quero ouvir a palavra e não tem quem fale, né?
E aí não tem desculpa, porque sempre vai ter uma voz, mas é preciso que tenha uma voz. E muitas vozes têm vindo hoje em dia, e às vezes são vozes até distorcidas e enganosas. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque muita gente falando em nome de Deus, prometendo milhares de coisas, e na verdade não estão levando o evangelho puro. E a gente vai ver que Paulo já enfrentava isso naquela época. Quando ele estava ali em Éfeso, ele ficou ali frequentando uma sinagoga, 3 meses, ele foi até os seus irmãos judeus. Você vê, ele era um discípulo que ele veio para os gentios, mas ele não esquecia dos seus irmãos judeus, das suas raízes. E ele ficava na sinagoga e ele ia lá para quê? Para participar da sinagoga, para fazer os rituais judaicos? Não. Ele ia lá para falar que Cristo era o Messias que eles estavam esperando e que eles precisavam reconhecer isso, e mostrava dentro da palavra. Só que muitas vezes eles o rejeitavam. Por isso que João, o apóstolo João, falou, lá em João, ele diz na sua epístola, ele veio para os seus, mas ele os rejeitaram. Infelizmente, isso aconteceu realmente. Jesus foi rejeitado por muitos judeus, por muitos da sua origem. Porém, aí Paulo não somente vai até os seus irmãos, levando esse evangelho, sendo representante de Cristo, fazendo aquilo que Cristo queria, mas ele vai aos gentios, aqueles que não eram judeus, completando a obra de Jesus que queria até esse povo. E somos nós, chegou até nós. E aí estava ele lá, em Éfeso, no meio de um povo idólatra, num povo que não queria reconhecer o Criador, reconhecia a uma santa de pedra. Tinha fé num pedaço de gesso, mas não tinha fé, muitas vezes, no Criador. Não tributava a ele a glória. Tirava a glória, que Deus não permite que a gente dê a glória dele a outrem. E que a gente faça imagens de escultura para a gente se prostrar e adorar, dizendo que ele, aquela imagem que nos salva. Jesus sofreu muito para que a gente tribute essa glória a um pedaço de madeira. Ele merece a nossa gratidão. Ele deu a vida por nós. Então, o que aconteceu? Visto que alguns dos judeus se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, ele vai ali explicar para eles que eles são um povo que esperava o Messias, que o Messias tinha ido para eles, mas o que eles fazem? Ainda rejeitam, ainda chegam para a multidão e ainda falam mal do caminho. O caminho aqui que está até destacado em letra maiúscula aqui na versão da Bíblia que eu tenho, que caminho é esse? Se chamava o evangelho na época de o caminho, que era era aqueles que criam em Cristo como Messias. Eram chamados, o povo ali que seguia Cristo, os cristãos eram chamados de o caminho. Bom, e muitos se levantaram ali dos judeus para falar mal, e passavam a falar mal do caminho, criticando o que Paulo estava trazendo de ensinamento. E aí, o que Paulo fez? Para não entrar em contenda que não ia resolver nada e eles não iam crer mesmo, ele fez a sua parte e ele saiu fora. Ele não ficou naquela sinagoga, ele saiu. Sai dela, povo meu. Rejeitou? Sai. Você cumpriu a tua parte em algum lugar? Deus te mandou ir lá. Eles rejeitaram? O que o próprio Jesus falou quando acontecesse isso? Sacode a poeira do seu pé e sai. Porque a sua parte foi feita. Agora é deles com Deus. São eles com Deus. Nós não vamos dar conta daqueles que não querem saber de Cristo. Nós vamos dar conta se a gente não quiser mostrar Cristo através da nossa vida, pelo que ele fez por nós. A gente tem que mostrar Jesus através da nossa vida. Mas quando a gente leva esse testemunho, quando a gente prega Cristo, a gente explica que Cristo é o Salvador, que Deus existe, que a fé nele, que ele é o nosso Criador e a fé nele, é aquilo que lhe agrada, e as pessoas querem rejeitar, no momento que você explicou e você fez a sua parte, não é mais responsabilidade sua. Muitas vezes é necessário até se apartar, para que não se criem contendas, para que não se criem problemas maiores. Então, o que Paulo fez? Não ficou lá discutindo, não ficou batendo boca. Ele ficou lá. Aqui diz, ele frequentou 3 meses. Foi tempo suficiente para que eles entendessem. E se mesmo assim eles resistiram ao Espírito Santo, e se mesmo assim eles não quiseram reconhecer Jesus como Messias, Paulo então saiu e foi dedicar o seu tempo e a palavra tão preciosa de Cristo a outros que sim o receberiam.
não é? A Bíblia, o próprio Jesus falou para a gente não jogar pérolas a porcos. O tempo é muito importante, a gente não deve desperdiçar. A gente deve investir tempo naquilo que é a nossa missão. E a gente deve fazer da melhor forma. Mas no momento que a gente vê que aquele tempo investido já não está produzindo aquilo que deveria, não devemos perder o nosso tempo. Infelizmente, aqueles judeus que o rejeitaram, né, daquela sinagoga, infelizmente, eles estavam caminhando para a perdição eterna. Eles tiveram a oportunidade deles. Eles ouviram o próprio apóstolo Paulo, né, um homem que era dedicado a explicar a palavra, um homem que ele teve um encontro pessoal com Cristo, ele foi perseguidor, ele tinha sido, não é, um mestre, um doutor, um rabi. Ele foi, né, um fariseu. Então eles não estavam vindo de qualquer pessoa. E mesmo assim, né, um homem que era autoridade na lei judaica, mostrando que Cristo era o Salvador, explicando as profecias lá profundas, indo lá nos profetas da lei, e mostrando que Cristo cumpriu todas as prerrogativas divinas. E ainda assim eles rejeitaram. Não tinha mais o que fazer. Ele não ia ficar ali, né? Jesus não é um produto barato, Jesus é precioso. E o tempo de Paulo também era preciosíssimo, porque ele era um homem que se dedicava às coisas importantes de Deus, então ele não tinha que ficar perdendo seu tempo ali. 3 meses, 3 meses eu fui em seminário com Paulo, e assim ele saiu e se retirou. E passou, né, a discorrer diariamente na escola de Tirano. Aí aparece um outro personagem, um homem chamado Tirano, que tinha uma escola, e que ele abriu as portas para que ele pudesse estar explicando o evangelho. Ali sim ele ficou 2 anos. Por que será que ele fica 3 meses num lugar, mas no outro lugar ele ficou 2 anos? Porque no outro lugar ele teve o espaço que Deus, né, queria que ele tivesse para que ele realmente visse os frutos da sua obra. Né? E ali durou isto um espaço de 2 anos, dando ensejo a todos os que habitavam da Ásia, para que ouvissem a palavra do Senhor, tanto os judeus como os gregos. E ali ele estava na obra completa, porque ele não estava falando somente com os judeus, ele estava falando com os gregos, com os gentios. Ali ele estava no seu ministério completo. Né? Era o que ele foi chamado para ser apóstolo dos gentios. Então ali ele estava cumprindo essa outra parte da sua missão. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Como ele não poderia fazer milagres naquela sinagoga? Poderia. Se aqueles homens, em vez de criticarem, de debaterem, de rejeitarem, tivessem dado uma oportunidade para a fé em Jesus, para que fossem demonstrados os milagres, abrissem seus corações duros, né? E deixassem de querer aquela vaidade de ter o posto de sacerdotes e achar que, né, eles iam perder isso porque Jesus é o sumo sacerdote, e tudo isso que os mantinham presos na lei. Se eles tivessem uma terra profícua para que Jesus habitasse ali, se realmente fosse como Paulo, que ele era assim rigoroso na lei e perseguia os cristãos, mas era por amor ao Criador, não era por vaidade, não era para continuar, né, sendo autoridade ali naquela sinagoga. Não, por isso que Deus conseguiu transformar Paulo num discípulo de Cristo, mas os outros não. Eles queriam continuar, não era um zelo realmente por Deus. Dá para perceber, se eles tiveram todas essas explicações de Paulo e não quiseram entender, é porque aquilo já não era mais amor pelo Criador. Aquilo ali tinha outros interesses. Então, Jesus podia ter feito milagres na sinagoga, mas não foi lá. Não foi no meio dos seus que ele fez os milagres. Onde é que foi? Foi lá, em outro lugar, na escola, né, desse tirano aqui, que abriu as portas. O nome dele era Tirano, né? Que ele fosse um homem tirano, era o nome dele. E ele abriu as portas para que todos pudessem pregar. Todos pudessem ouvir, tanto os judeus como os gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Olha só, tudo que ele não pôde fazer naqueles 3 meses, junto aos seus irmãos judeus, né? Irmãos que eu digo de nação, ele conseguiu fazer na escola de Tirano, entre os gentios e aqueles poucos judeus que creram, né? Mas tinha alguns que criam, eram poucos, mas tinham. Então, aí sim, ele levava enfermos, né? Ele, aliás, levava enfermos até eles, com aventais de seu uso pessoal, né? E aí as enfermidades iam embora. Que coisa linda, gente. Tantas vezes a gente é atacado
nesse mundo, né? A gente está aqui não sujeito, porque a gente não está debaixo do jugo da enfermidade mais. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, mas a gente está exposto à poluição, a gente está exposto a uma alimentação indevida, que muitas vezes vem enfermar o corpo. Porém, o que acontece, né? Olha que coisa linda, quando você tem a Deus, você tem a Jesus, ele é o teu médico dos médicos. Pode vir o mal sobre o teu corpo, você pode notar algo diferente, mas aí Deus te ensina, Deus te cura, você ora, você sente o restabelecimento, e até aquela enfermidade que é impossível para os homens, para Deus é possível curar. Né? E Deus te dá até sabedoria de como se curar, como o teu corpo se regenerar. Ele vai te mostrando, e ele, com o seu poder curativo, ele arranca todo o mal do seu corpo, né? E olha aqui que lindo, as vítimas de enfermidade, né? Pessoas levavam até Paulo, e essas enfermidades fugiam dessas pessoas, e os espíritos malignos se retiravam. As pessoas que tinham espíritos malignos, quer dizer, é possível a possessão maligna? Está aqui mostrando que sim. Jesus, muitas vezes, ele foi libertar pessoas que eram possessas de espíritos maus. Quantas vezes a gente vê Jesus libertando, né? Pessoas de espíritos malignos, dizendo sai. Ele não ficava conversando, batendo entrevista, nem fazendo sensacionalismo, nem mostrando, olha aqui, olha aí. Não. Ele chegava e falava, sai. E tinham que se curvar diante dele. Por quê? Porque é o próprio Filho de Deus, né? Puro, sem pecado, autoridade, a figura do Pai em forma humana. O Criador, o dono de todas as coisas, para o qual todo joelho tem que se dobrar. Então, o Filho do Criador estava ali. E o nome de Jesus foi nos dado como uma ferramenta divina e linda, preciosa. Eu falo ferramenta, mas com todo respeito, é uma coisa preciosa. Ele nos deu esse nome sobre todo nome, que diante deles os demônios têm que se curvar. E eles se curvavam. E Paulo chegava ali e falava em nome de Jesus e os demônios saíam. E ele falou que isso aconteceria, mas com aqueles, né, que fossem designados, como Paulo. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos. E até tem gente que se vale do nome de Jesus para fazer isso, porque a gente sabe que naquele dia Jesus falou, que vai ter gente falando assim, mas em teu nome curamos, em teu nome expulsamos demônios, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Porque existe essa possibilidade? Existe. Tem gente que, porque o nome de Jesus é tão maravilhoso, tão poderoso, que pode ter até gente que, sem compromisso, que prega ali, e a pessoa recebe não pelo aquele que estão pregando, não é para aquele que está pregando, que é um lobo devorador, muitas vezes. Não. É pelo poder que tem o nome de Jesus. Tem gente que, fulano falou, pregou e tudo, eu fiquei curado. E aí aquela pessoa que fez isso, que pregou, acha e começa a tomar a glória para si, ou usar a palavra de Deus com segundas intenções, ela vai se perder. Mas aquilo que ela ministrou e aquela pessoa recebeu através do nome de Jesus vai permanecer na vida daquela pessoa que recebeu. É possível sim que pessoas preguem o evangelho e outras sejam curadas, e aquelas pessoas que pregaram não têm compromisso nenhum com Deus. E um dia vão ser rejeitadas por Cristo. Mas aquele que creu no nome poderoso de Jesus recebe o milagre. Porque quem fez o milagre não foi aquela pessoa que estava pregando. Quem fez o milagre foi o poder do Espírito Santo através do nome de Jesus. Mas Paulo, esse era um homem que tinha compromisso. Olha aqui, esse era um homem que vivia para Deus realmente. Esse era um homem que não estava pregando por segundas intenções. Paulo estava pregando porque ele amava a palavra de Jesus, porque ele amava aquele quem ele perseguiu, mas depois viu que ele estava enganado, que era o próprio Filho de Deus. Então ali, olha, levavam os enfermos, espíritos malignos eram expulsos, e o que aconteceu? Como sempre, né? A história se repete até hoje. Uns judeus exorcistas, alguns judeus exorcistas ambulantes. Olha só, gente, pessoas que, né, andavam de lugar em lugar expulsando demônio. Mas olha só que coisa estranha, né? Eles faziam isso, faziam. Eles tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos. Existem pessoas que exorcizam o demônio com outras formas de fazê-lo. Mas será que eles realmente estão tirando esses espíritos malignos, ou eles estão trabalhando em favor de que a pessoa seja enganada por eles?
né? Existe essa possibilidade, a gente vê aqui. E na Bíblia a gente vê que pessoas faziam milagres, às vezes, em nome de Deus, ou nem em nome de Deus, em nome do próprio maligno. Na Bíblia tem isso, para enganar o povo. Você vê que quando Moisés foi diante de Faraó, né, pedindo que ele tirasse o seu povo ali do Egito, ele fez milagres ali, né, coisas sobrenaturais pelo poder de Deus, jogou uma vara, aquela vara se transformou numa cobra, depois pegou de volta, se transformou numa vara. Ele fez isso para mostrar que tinha um poder sobrenatural do Deus criador com ele. E os magos do faraó fizeram o mesmo. Mas eles não fizeram para a glória de Deus, eles fizeram por um poder maligno que eles tinham. Eles lidavam com coisas espirituais malignas. E também acontecia isso na época de Paulo. Judeus exorcistas, né? Eles não estavam fazendo em nome de Jesus. Então, para que eles estavam fazendo? Por que eles estavam fazendo? Estavam mexendo no espiritual, sem ser para a glória de Deus e sem ser pelo caminho que Deus deixou, que era através do nome de Jesus. Tem alguma coisa estranha. Deus está nisso? E aí, o que eles veem? Vem Paulo fazendo milagre em nome de Jesus e eles tentando levar uma vantagem, né? Que esses homens faziam isso muitas vezes, né? Ou seja, em todas as vezes, podemos dizer assim, a troco de fama, dinheiro, essas coisas, né? Ele fala, vamos falar então também em nome de Jesus, porque isso funciona. Vamos ver se a gente tem mais visualizações, dizendo assim, né? Numa linguagem atual. Vamos ver se a gente consegue mais seguidores, a gente consegue fazer mais seguidores aí pra gente poder continuar o negócio. Mais ou menos isso que eles pensaram. E aí eles começaram a imitar Paulo e começaram a tentar expulsar os demônios através do nome de Jesus. Só que a coisa não deu certo, porque Deus estava ali com Paulo. Deus tinha uma missão com Paulo ainda, deixar Paulo envergonhado diante daqueles homens inescrupulosos, daqueles lobos devoradores. E aí o que Paulo vendo aquilo ali, né? Ele viu aquilo ali, tomou conhecimento. Aí eles falavam, né? Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Eles não tinham nem experiência com Deus, não sabiam nem experiência com Jesus. Ainda falava assim, ó, em nome daquele que Paulo prega. Ou seja, eles nem conheciam o que eles estavam lidando. E quiseram usar o poder de Deus sem seriedade com Deus. Se deram muito mal, né? Quem que fazia isso? Aqui está dizendo aqui no versículo 14 de Atos 19. Eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Gente, o homem era sumo sacerdote. Judeu conhecia a lei de Deus, né? Que fosse, conhecia, né? Os profetas. Ele não deveria estar brincando com eles não deveriam, estar brincando com essas coisas, né? Está usando isso dessa forma, né? E aí, olha só, um espírito maligno que estava possuindo uma pessoa saltou sobre eles quando eles falaram isso. Subjugando a todos, se deram muito mal nessa situação, né? Aí o que aconteceu? O espírito ainda desnudou-os, tirou a roupa deles, envergonhou eles, bateu neles, a pessoa possessa. E o que aconteceu? Eles tiveram que fugir da casa. Imagina a situação, fugiram nus, ainda fugiram feridos porque apanharam do espírito maligno através, claro, do corpo daquela pessoa que estava possuindo. Muito deprimente, né? A gente não deve brincar com as coisas de Jesus. Por mais que eles estivessem fazendo errado lá, eles faziam os exorcismos deles lá, já estava errado, estava em pecado. Mas ainda por cima foram mexer com a missão tão bonita que Deus estava fazendo através de Paulo, não é? E mexer com o nome de Jesus. Eu te esconjuro em nome do Jesus que Paulo prega. Se deram mal. Isso não se deve fazer. Um pouquinho de temor, pelo menos, né? De respeito às coisas de Deus. E a gente tem visto hoje em dia quantos estão aproveitando a graça de Deus e não estão respeitando o nome de Jesus, estão se aproveitando, fazendo coisas em nome de Jesus que não é para fazer, vendendo coisas em nome de Jesus que não é para vender, fazendo paganismo em nome de Jesus que não é para fazer, né? Pegando coisas da feitiçaria e atribuindo ao evangelho de Cristo que não é para fazer, irritando a Deus e seu espírito, e estão achando que vai ficar por isso mesmo. A graça de Deus está aqui, a misericórdia de Deus é grande, porém, ele é justo e vai chegar um dia que isso vai acabar. Isso
isso vai ter que ser prestado contas. É muito perigoso. Cuidado. Cuidado quando alguém vier pregando o nome de Jesus e você não vê naquela pessoa ali coisas que têm embasamento aqui. É só pegar o livro de Atos. Paulo não chegava e ficava enganando ninguém, dizendo, toma o sal ungido, me dá tantos drenários, paga tanto, né, que eu vou te dar, eu vou vender um milagre. Não, todos que fizeram isso aqui, que tentaram fazer isso em Atos, você viu, você vai ver. Eu já preguei sobre vários aqui, né, que tentavam mexer no sobrenatural sem ser de acordo com aquilo que Jesus deixou estipulado. Eles acabavam sendo envergonhados. Eles eram rejeitados pelos apóstolos. Eles eram ali desmascarados em algum momento. E hoje tantas pessoas estão seguindo gente que fala em nome de Deus, mas que está vendendo o evangelho, que está misturando o evangelho com outros interesses próprios, de fama e de outras coisas mais, de poder. O poder que nós temos que ter na nossa vida é o poder de Deus. Não é? Se existe algum poder, nenhum deles vem se não for dado dos céus. Então a gente tem que ter muito temor com as coisas de Deus, porque a gente não brinque, a gente não venha ser achado, não é? Reprovado, apóstata. O que aconteceu ali, né? Esse fato, de eles terem sido envergonhados pelos demônios, chegou ao conhecimento de todos, assim como judeus, gregos, habitantes de Éfeso. E veio um temor sobre eles. Deus permitiu que eles fossem espancados, desnudos, fossem envergonhados, para eles entenderem que não tinham que brincar com o evangelho. E eu vou dizer uma coisa, nesses finais dos tempos, Deus vai permitir que muita gente aí que se diz, né, que é de Deus, que está falando em nome de Deus, que está profetizando em nome de Deus, que é representante de Deus, que muita gente vinha ser desmascarada e que os escândalos venham. A gente tem visto muito escândalo. Alguns, né, são vítimas de injustiça, mas muitos não. É escândalo mesmo, porque deixaram a desejar, porque fizeram do Evangelho de Cristo uma ponte para chegar em outros lugares, por interesses próprios. E Deus está deixando que as máscaras caiam, que a vergonha venha. E a Bíblia fala, ai daquele, né, que causar o escândalo. Era melhor que ele tivesse amarrado uma corda com uma pedra e se jogado no fundo do mar. Ai daquele. E tá vindo. Deus está deixando que seja desmascarado, sabe? Muitos aí que levavam multidões, Deus permite que caia a máscara. Por quê? Porque chega de brincar quando Deus não se brinca. Então, nos finais dos tempos, as profecias estão se cumprindo, tá tudo indo para onde a Bíblia aponta, no final, como seria, tá tudo acontecendo, que a gente está lendo o Apocalipse hoje, parece que a gente está lendo um jornal atual. Antigamente a gente lia e ficava imaginando, como será isso? Hoje a gente entende o que está acontecendo, o que é profetizado aqui na maioria das vezes, porque já se cumpriu, então tá bem claro ali, sabe? E mesmo assim a gente brincando de ser representante de Deus, usando outros artifícios que não o Evangelho de Cristo. Aí o que acontece, né? Ali eles foram desmascarados e vieram então confessando, né? E muitos, né, vieram e creram, muitos vieram e creram através daquela vergonha que eles passaram. O efeito foi contrário. Eles creram no Deus de Paulo. Eles creram que não devem brincar com o Jesus que Paulo pregava. Tá vendo? Não envergonharam o evangelho, não. Eles se envergonharam a eles mesmos. Em nome de Jesus de Paulo. Aí, o que aconteceu? Vendo que, né, os demônios não respeitaram aquela enganação deles, muitos passaram a crer em Cristo sem precisar Paulo abrir a boca. Que coisa linda! Paulo não precisou nem abrir a boca, né? E a gente vai continuar meditando aqui para ver o que acontece depois esse evento aqui, que parece uma confusão, mas que Jesus ali, né, reverteu para a glória do nome dele, né? O que parecia uma maldição, o que parecia que era uma vergonha, foi uma bênção, porque Paulo nem precisou muito esforço para que eles crescem no Jesus que ele estava pregando. Ou seja, esse homem é sério, porque os demônios não se curvaram a outros, né, que estavam brincando ou que estavam usando esse nome sem autoridade que Deus havia lhe dado. Então tem que ter autoridade de Deus, e Paulo tinha. E aí eles passaram a dar ouvidos a Paulo, não a Paulo,
Mas, na verdade, quando eles deram a vida a Paulo, eles deram a vida a Cristo, ao Cristo que Paulo anunciava. Amém? Eu agradeço por mais uma parte desse estudo que a gente vai continuar aí nas próximas e vamos fechar a reunião hoje dizendo para você que está aí nesse vídeo, sabe, muitas são as vozes que estão por aí hoje falando em nome de Deus, mas peçam o Espírito Santo, aquele Espírito Santo que aqueles 12 discípulos que estavam ali em Éfeso, eles ouviram Jesus, eles criam em Jesus, mas faltava ainda que eles tivessem ali realmente a certeza que o Espírito de Deus habitava e os guiasse, né? Habitava neles. Então, o Espírito de Deus pode te habitar e guiar você, cristão, e às vezes você pode estar até meio perdido, são tantas vozes, tanta gente pregando o evangelho, cada um fala uma coisa. Não se deixe enganar, de nenhuma forma. Jesus vai usar artifícios para que você chegue até Ele, com coisas aí, sabe, do mundo, coisas supérfluas. Jesus nunca vai trocar a bênção contigo por bens materiais. Sabe, Jesus não vai querer o teu dinheiro, não vai querer a tua casa, não vai querer teu carro. Não, ele vai querer sim que ele administre tudo isso com você, a sua vida assim toda. Mas ele não vai querer que você chegue em algum lugar e dê o seu carro para você receber uma bênção. O que ele quer é a sua fé. Ele vai querer sim que você abençoe a obra de Deus, claro que ele quer. Mas a obra que é dele, que realmente o exalta, ele quer que você ajude o teu próximo sim. Ele quer que você seja uma mão amiga na obra dele sim, para que outras pessoas escutem o evangelho, mas ele não vai ficar de troca-troca contigo, de troca de interesses. Ele não quer te usar para, né, exaltações do mundo, para interesses secundários aí no mundo. Não, ele quer te usar para atingir vidas e abençoar vidas através da sua palavra, vidas que precisam de salvação, até mesmo de uma mão amiga, ou até mesmo de um abrigo, né, de um prato de comida sim, mas principalmente dar o alimento espiritual, tudo junto, né? Porque uma coisa leva a outra. Então é isso que Jesus quer, né? Cuidado com aqueles que se exaltam, que põe o foco em outra pessoa que não seja Cristo. Cuidado com a idolatria a outras coisas. O evangelho, o centro da pregação tem que ser Jesus e não essas coisas supérfluas do mundo. Tudo vai vir por acrescentar, né? Vai ser acrescentado se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E nunca é para se exaltar a si mesmo. Nunca é para ganhar no grito, mas é para exaltar a Cristo e exaltar o príncipe da paz e não o príncipe da confusão. Então, essa é nosso recado para você hoje, a nossa mensagem para você hoje. Que Jesus te abençoe, que você leve isso para sua semana, para sua meditação diária. Continua nesse livro de Atos que é tão maravilhoso. Leia, procure entender. Nós vamos continuar com esse estudo que é um estudo grande, é um estudo que demora, sim, porque é muita coisa boa que está registrada aqui para a gente aprender e para a gente aplicar aos nossos caminhos que Jesus deixou. E com isso é a nossa base de vida, de fé, para que a gente não seja sucumbido pelos problemas que estão aí no mundo, né? Pelas aflições que tentam nos afogar, né? Quando a gente medita e vê que se isso foi feito na vida de Paulo, foi feito na vida dos discípulos, é feito na sua vida também. Mesmo Jesus que estava com ele está contigo. Ele pode te tirar dessa aflição, dessa enfermidade, dessa perseguição, né? Ele pode te usar para levar pessoas a conhecer o seu nome, a serem libertas, a serem curadas, a serem restauradas, né? Em nome de Jesus, tudo isso pode ser feito, amém? Que Deus te abençoe, uma boa semana, e nós vamos ficando por aqui com essa reunião hoje, com esse estudo bíblico da Unicristo. Que Deus abençoe a todos os presentes, em nome de Jesus, e uma boa semana e até o próximo domingo, amém? A paz de En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos y te bendecimos, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús.
te pedimos que nos sanes, mi Señor, que perdones los pecados de la humanidad. En el nombre poderoso, en el nombre poderoso, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso, en el nombre poderoso, en el nombre poderoso de Jesús.